Shalom, tudo bem? Legal mesmo? Tá zangado não? Bom humor, assim, não? Então beleza, então vamos lá. Tá chegando aqui no canal hoje, agora nesse vídeo, se inscreve no canal. Já viu o número 1? Beleza, então esse aqui é o número 2, sobre Santa Ceia no Antigo Testamento. Esse é o número 1. Esse é o número 2. O número 1 saiu hoje, ao meio-dia. Vai lá, corre, vai ver. Porque isso aqui é uma sequência. Eu não vou recomeçar o assunto agora. Preciso fazer algumas observações do vídeo número 1. Tem um momento, ali pelo minuto 8 ali, eu cometi um erro ali na transliteração da palavra Hodesh. Eu transliterei. Eu tomo muito cuidado com isso, por isso que eu vejo os meus vídeos onde eu errei para poder consertar. Porque para mim é muito importante a transliteração correta e a pronúncia correta. A transliteração da palavra Hodesh é K-H-O-D-E-S-H. Lá está K-H-O-D-E-S. E a pessoa é levada a pronunciar Hodes. Não é Hodes, é Hodesh. Eu tenho um pavor dessa transliteração. Ali foi um erro, eu esqueci, ou quando eu digitei não foi. Mas eu não transliterei assim, certo? Esse é Hodes com um Vzinho ao contrário, essas coisas, abomino isso aí, porque quando você vai chegar no original, a letra não é aquela que você pensa. Então eu translitero K-H-O-D-E-S-H no final, que corresponde ao Shin, que é S-H. Tá certo? Corrigido? Então vamos lá. Nós paramos, estejas alerta, Devarim capítulo 16, versículo 1. Calma. Estou dizendo calma para mim mesmo. Né? Calma. Estejas alerta desde antes que chegue o mês da primavera e celebrarás o Pessah ao Eterno teu Deus, porque no mês da primavera, de noite, o Eterno teu Deus te tirou do Egito. Então nós abordamos a palavra Chamor, a palavra Hodesh, a palavra Aviv, que é primavera, e fizemos a explanação sobre isso. Agora tem uma questão histórica, milenar, e eu vou apenas apresentar 2 versículos para vocês, para ver se a partir daí a gente chega a um consenso. A questão da palavra peça. A maioria das pessoas dizem que o seu significado é incerto, foi perdido ao longo do tempo, e talvez tenha sido perdido, sim. Porque alguns dizem assim que é passar é avare, cobrir é capare. Então nenhuma das duas palavras é peça ou algo desse tipo. Porém, como nós não fomos ainda para Shemot, nós vamos agora para Shemot, ver o texto de Shemot. Porque ali tem uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não. Tá. Shemot capítulo 12. Nessa passagem, no capítulo 12, rapidinho a gente volta para o texto lá, mas é porque a palavra peça vai percorrer esse texto, então a gente tem que definir aqui. Capítulo 12, versículo 23. E o Eterno, eu vou até acompanhar essa leitura pelo hebraico já, para poder adiantar para a gente. Capítulo 12, versículo 23. Ok. Olha que coisa esquisita, que coisa interessante. A construção desse texto. 12, 23. E o Eterno passará. Em hebraico está ve'avare, que foi a palavra que eu falei, que é passar. Ve'avare Adonai. Aí vem passará para ferir os egípcios, e verá o sangue sobre a verga e sobre os umbrais, e o Eterno saltará, aqui na minha versão, saltará. Esse saltará aí, quer ver? Lenegof et misiram ve'gra et hadam al ha-mashkof ve'al shitei ha-mezuzot vu passar. A palavra é passar aí. É a mesma palavra para peça. E foi traduzido saltará. Será que a palavra peça significa saltar? Talvez. As pessoas não batem um martelo
Porque aí eu vou reiterar o que eu venho falando direto. Por que as pessoas não batem o martelo? Por que se não bate o martelo dizendo o que é? O cara tá, ó, quem trabalha com crítica textual e conhece hebraico, as duas coisas, o cara trabalha com crítica textual e conhece hebraico, então ele tá vendo que a palavra aqui é passar. Por que ele não bate o martelo? Porque no fundo, as pessoas sabem que Shemot é de uma época distante. Se tivessem a certeza de que Shemot é da época de Moshe, então tá na época dele. Então a pessoa bateria o martelo. Não, peça, a palavra peça significa saltar. Percebeu? Não bate porque Shemot é uma época distante. É um resquício, é uma lembrança. Então ele sabe que talvez não seja isso. Mas é muita coincidência. No versículo 27. E direis, é o sacrifício... Deixa eu acompanhar aqui. E direis, é o sacrifício de Pessah. Aí vai aparecer Zevar Pessah. Zevar Pessah. Tá? Interessante, né? Que problema, né? Vamos lá, é o sacrifício de Pessah para o Eterno que saltou. Vá amartem Zevar Pessah, sacrifício de Pessah. Hula Adonai Asher Passar, de novo, saltou. Então, por duas vezes, o tradutor aqui traduz a palavra passar como saltou, saltava, saltará. Tudo tem a ver com saltar. Então, talvez aí tenhamos um indício forte do que significa a palavra Pessah, tá? Apesar do Shemot ser um livro mais distante, e não é da época desse avião que está passando, como que eu vou controlar um avião? Não vou. Como é de uma época distante, apesar de ser uma de uma época distante, mas talvez eles tenham guardado esta palavra, porque era importante. Então, eu não vou bater o martelo também não, justamente pelo mesmo motivo, porque é um livro distante. Mas, talvez tenhamos aí um indício forte do que significa a palavra peça. Agora vamos voltar para Devarim. Meu texto base nesse estudo será Devarim, não será Shemot não, tá? Porque aqui em Devarim tem tudo praticamente. Se não tiver alguma coisa, a gente vai lá. Certo. Farás o sacrifício de Pessah, versículo 2. Versículo 2. E sacrificarás do rebanho e do gado o Pessah ao Eterno teu Deus, no lugar que escolheu o Eterno para ali fazer habitar seu nome. Esse no lugar que escolheu o Eterno, eu já fiz um vídeo, tá na minha playlist, o nome do Eterno. Vai lá e assiste, eu acho que é os 3 ou os 4 últimos vídeos da playlist sobre o nome do Eterno. Tá? Essa questão de no lugar, tá lá. Se tem um juiz naquele lugar, aquele é o lugar onde o Eterno está. Porque o juiz vai julgar de acordo com a Torá. Ponto final. Bom, e sacrificarás do rebanho. Qual é a ideia que se tem do Pessah, do que comer? Esse vídeo aqui agora é sobre o que comer no Pessah. O primeiro foi sobre tempo. Sone se refere a gado miúdo, que pode se referir a, por exemplo, ovelhas, cabras. Então no Pessah você pode comer do gado miúdo. Sone vubacari. Bacari é o gado mesmo, propriamente dito. O rebanho, propriamente dito. O boi. Você pode comer um boi. A maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas se baseiam em Shemot e esquece Devarim. A base sólida não é Shemot, é Devarim. Sobre leis de fato, é Devarim. Tá certo? Então, de acordo com Devarim 16, a pessoa pode sacrificar um boi. Pode sacrificar um boi. Certo? Se tiver dúvida sobre isso, você pode colocar nos comentários. Versículo 3. Não comerás nela nada fermentado,
7 dias comerás nela pães não fermentados, o hametz, o pão que faz recordar a aflição, pão amargo. A palavra hametz também é usado como tornar amargo, tornar azedo. É algo desse tipo aí. Não pode ser fermentado, bonitinho, gostoso, não. É sem fermento. Jartov. São 7 dias. Já cheguei nesse versículo? Já. Não comerás dela fermentado. 7 dias comerás dela pão não fermentado. 7 dias. Não pode comer mais nada a partir desse dia fermentado, nada. São 7 dias que você vai comer tudo sem fermento. As pessoas imaginam que seja só o pão. Não é só o pão. Não é só o pão. Versículo 4. E não será visto contigo, levedura em todo o teu território por 7 dias. Versículo 4. Então, onde é o meu território? O meu. Não importa dos outros. Ah, mas fulano não fez. Quem está praticando sou eu. Onde é o meu território? Aí eu tenho um escritório, ali não entra pão fermentado. Eu tenho uma casa, mas está alugada. Aí você terá um problema. Simples assim. Simples assim. É complicado, é complicado. Eu tenho uma fazenda. E tem um caseiro lá. De que é a fazenda? Minha. Não entra pão fermentado. Não entra nada fermentado. Como é que eu vou saber se determinado produto é fermentado ou não? Você vai no rótulo. Os produtos devem ter rótulo. E você vai procurar a palavra glúten. Os fabricantes colocam, às vezes bem miudinho, mas em algum canto na embalagem tem a palavra glúten. Glúten é uma espécie de fermento, é um produto químico que ajuda a fermentar, ajuda a fazer esse processo. Então você viu lá, contém glúten. Esse elemento, essa substância não pode entrar no teu território, certo? Naquela época não existia a palavra glúten. Esse verbete não existia. Então vai ser hametz, que é usado para tornar algumas coisas amargas. A questão toda está aqui, ó. O pão que faz recordar a agonia, recordar a aflição. O objetivo é recordar a aflição, para que te recordes, porque apressadamente saíste da terra do Egito. Eles saíram de lá aflitos, não saíram lá de boa. E aí vão dar aquele rolé? Não foi assim não. Eles saíram apressadamente, vão ligeiro, gente, ligeiro. E o que fizeram e comeram para apressadamente sair. Qual o horário que eles saíram? Eu já fiz um vídeo, você vai ver no vídeo de Lilith, filho de Lilith. O que Lilith tem a ver com isso aí, já? Vai lá e veja. Aqui fala de noite, tá? De noite. Eu não abordei isso no vídeo número 1. Versículo 1. Porque no meio da primavera, de noite. Lá está escrito Laila. Isso é um problema aí agora. Porque aqui você tem no ocidente Boker Tov, bom dia. Erev Tov, boa tarde. Laila Tov, boa noite. Ocidente. Lá não é assim. No Oriente Médio, principalmente nessa época, não era assim. Você tem 2 astros. Eu já expliquei isso aqui quando falei sobre calendário, mas vou colocar aqui porque ele faz parte. Você tem 2 astros apenas, regendo o claro e o escuro. Regendo o claro e o escuro. Esqueça manhã, tarde e noite. Regendo o que está claro e regendo o que está escuro.
o que rege o que está claro é o Sol, o que rege o que está escuro é a Lua. Só tem esses dois. Então você só tem dois períodos. Você tem dois períodos, não em 23. Não em 23. Porque no mesmo momento que tem as estrelas, tem a Lua. Então são dois períodos. Boker Tov é o período em que o Sol governa. Isso é em média, não é horário taxativo, não é um dakar, não é um minuto. Em média, de 6 da manhã às 18. Geralmente nesse período o Sol governa. Esse período é chamado de Boker. Então, Boker Tov, 6 da manhã às 18. Erev Tov é o período em que a Lua governa, que nós chamamos carinhosamente de noite. Erev Tov vai das 18 horas, quando termina a Erev. Terminou a Erev, entra a Erev. Terminou a Boker, entra a Erev. Erev Tov vai das 18 horas até as 6 da manhã, mais ou menos, quando vai entrar a Boker de novo. Então você tem dois períodos. Jartov e a Laila fica aonde? A Laila é um período dentro da Erev. Laila significa período agradável. Período agradável. Então, no período agradável da noite, é o período que você tem mais sono. É o período que você está mais agarrado no sono. Esse período que você está mais agarrado no sono varia de região para região. Mas normalmente é de 10 da noite às 2 ou às 4 da manhã. Esse é o período mais ou menos em que eles saíram do Egito. Se você quiser estender um pouquinho mais o período, então seria das 18 horas às 6 da manhã. Agora, estender de maneira geral. Se você quiser ser mais específico, mais cirúrgico, esse período é de madrugada. Eles saíram de lá de madrugada. Nesse período que eles saíram de madrugada, eles fizeram uma refeição para sair e não saíram com fome. Porém, eles estavam aflitos. Eles saíram de lá apressadamente, de madrugada. Então, o período em que se fazia, depois disso aí, o pessoal começou a lembrar, então o período que foi feito isso foi o período de madrugada, tá certo? Não se faz peça pela manhã. Então, a ceia no Antigo Testamento, essa ceia que é específica, chamada de peça, não se faz pela manhã. Então, se alguém quer ter uma referência do Antigo Testamento baseado tanto em Devarim, eu não vou em Shemot, mas é o mesmo texto. É o mesmo texto. Baseado na escritura, eu quero fazer a refeição ou a ceia baseado no Pessah. Só pode ser feito de noite, porque a ideia aqui é lembrar o período que eles saíram. Então você não faz de qualquer maneira. Você não faz de qualquer maneira. É santo. Isso aqui é uma coisa santa, uma coisa que foi colocada na Torá. Então não é algo que eu acho que tem. Não, eu acho não. O período é noturno. Se você quiser escolher um período da noite, ok. Ok, por quê? Porque isso varia de região para região. O período em que a Lua governa varia de região para região. Tem região aí que a Lua só vai aparecer às 7 da noite. Tem região que 5h30 da boca, 5h30 a 17h30, a Lua já está aparecendo. Então varia muito, ok. Mas o ideal seria fazer após 22 horas. Certo? Após 22 horas. Então a alimentação é isso. Glúten, a questão do glúten é eliminar. Então nesse dia
eu chego na minha casa, tudo que tiver glúten eu jogo fora. Já estou vendo? Como é que eu faço para não perder os alimentos que eu tenho dentro de casa? O texto diz para não ter nenhum alimento dentro do seu território. Das duas, uma. Ou se você já vem acompanhando, você já vem comendo tudo. Come tudo. Vai comendo, ao invés de comprar e renovar e dificultar para você, você já vem se alimentando de tudo que tem glúten. Tudo que tem glúten. Eu aconselho 2 dias antes do dia 14 da primavera, você já ir tirando tudo, porque sempre sobra um negocinho ou outro. Então tire 2 dias antes. Ou então você pode doar para não perder. Ou deixar na casa de alguém naquele período. Não está com você. Não está com você. Ou você come ou você doa. Sobrou. Tirei tudo, só sobrou um pacote de biscoito. Doe para um vizinho. Não precisa explicar não, porque eu não estou afim esse dia não. Dá qualquer um argumento e tal. Doe. Entendeu? Não é difícil fazer quando você se organiza. Agora, eu estou falando isso aqui agora. De repente, na região que você está, coincidiu que é amanhã. Aí você quer fazer, não, você tenha calma. Você já sabe, ou dessa vez não dá pra fazer não deu não? Não, beleza. Daqui a um ano, na sua região, no seu país, você pode ver, você pode fazer. Eu estou falando isso porque pelo YouTube Studio, os meus vídeos são vistos no Brasil, Japão e Vietnã. Por isso que eu estou falando dessa forma, bem devagar, bem pausadamente, porque depende da região que você está. Então você não vai seguir a primavera do Brasil, você vai seguir a primavera do país onde você está. Preste atenção, para depois não ficar confuso aí, tá? Mas qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar nos comentários. Fizemos hoje o versículo 2 e 3. Eu estou explicando dessa maneira bem devagar, porque o texto, apesar de ser relativamente curto, só vamos abordar 7 versículos, mas ele é cheio de detalhes, ele é riquíssimo em detalhes, riquíssimo. Você lendo assim, de uma para outra, parece que não tem detalhe nenhum. Se for parar aqui, cada palavra em hebraico, vai ser muito detalhe, muito detalhe. Então, no terceiro vídeo, eu vou dar continuidade a esses detalhes para não ficar nenhuma dúvida. Eu quero que não fique nenhuma dúvida sobre o que é o Pessah, sobre o que é a ceia no Antigo Testamento, a Santa Ceia no Antigo Testamento. Ceia tem em qualquer lugar, isso aqui é Santa Ceia no Antigo Testamento. Eu estarei esperando você, te esperarei no próximo vídeo. Shalom.